você começou com esse interesse pelos gibis, pelas HQs? Isso sempre fez parte da tua vida? Como que você... Sempre. Eu cresci lendo gibi, meu pai me viciou nesse bom hábito, né? Numa época que você tinha o Maurício de Souza, você tinha quando eu comecei a ler, na verdade, a Rio Gráfica Editora editava o Marvel, e depois a Abril passou a editar a Marvel e DC, que são, né, as duas maiores editoras americanas, né, enfim, Batman e Homem de Ferro, Super-Homem e tal. Mas também comecei a ler um quadrinho europeu, Asterix, um pouquinho mais tarde, Moebius e Manara, e enfim. Então a minha infância foi muita, né, quer dizer, essa coisa do licenciamento, o cinema, né? Então, por exemplo, eu cresci consumindo os produtos do Guerra nas Estrelas, né, que eu acho talvez o maior case de licenciamento fora a Disney, né, mas assim, então toda essa questão, né, dos subprodutos, vamos dizer assim, né, de brinquedo e videogame. Então assim, a minha infância e adolescência foi muito marcada por isso, por essa cultura pop, vamos dizer assim. E daí eu fui fazer teatro com 15 anos, porque eu queria, já não queria só ficar assistindo, eu queria fazer de alguma forma, né? Eu não sabia como. Então a escrita foi uma coisa que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, exatamente para ser um outlet, né? Assim, para poder colocar no mundo aquilo que eu queria compartilhar, né? E daí, como a minha formação sempre foi mais para o audiovisual, para o cinema, eu comecei escrevendo roteiros de cinema, né? Quer dizer, escrevi peça de teatro, ganhei prêmio do Ministério da Cultura, colaborei com o Jornal da Tarde, quer dizer, né? As coisas foram sempre também de uma forma meio lúdica, as coisas iam aparecendo, porque a minha atividade principal, né, era a atuação, mas quando eu vi, ao longo dos anos, eu vi, poxa, eu já estou escrevendo para várias coisas e sem perceber, né, estou exercitando a escrita. Enfim, quando eu voltei dos Estados Unidos em 2003, o cinema nacional ainda estava na retomada, né, estavam lançando Cidade de Deus, não estava estabelecido como está hoje em dia. Então eu não tinha muita perspectiva de produzir no Brasil, de escrever, porque ainda não tinha nem mercado, de certa forma, né? Hoje em dia você já tem Netflix, você tem TV a cabo, né? Você tem uma demanda maior de conteúdo nacional que não tinha na época ainda, né? Então eu comecei a escrever em inglês para tentar vender no mercado americano, porque lá existe um mercado para isso, para se comprar roteiro, né? E fui escrevendo ao longo dos anos, assim, né? E fui escrevi, engavetando, mas aquilo também começou a me deixar frustrado, porque, né, era um material que eu queria que as pessoas lessem e não via a luz do dia. Daí eu comecei a pensar em estratégias para materializar, né, tirar da gaveta. E a questão do quadrinho, para mim, foi um passo mais lógico, porque primeiro que, né, lá sempre se adaptou cinema de quadrinho, né? Quadrinho sempre foi fonte de material, de conteúdo para o cinema e para a TV, né? O primeiro que eu lancei foi o Aurora, em 2015, que é uma história de ficção científica, com muita ciência, muito também. Eu sou nerd, então pesquisei muitos anos para que todos os dados científicos fossem reais, e mesmo para um leigo, para que ele tivesse uma sensação de verossimilhança. Então, até hoje, né, as pessoas continuam lendo, basicamente semanalmente eu recebo através de rede social, né, um comentário. Isso é muito gratificante, assim, de como... e tem uma coisa também que isso para mim é o principal, né, é conseguir me comunicar emocionalmente com as pessoas. E o Comunhão é o segundo que eu lancei ano passado, que também era um roteiro de cinema que eu adaptei.
que daí eu já quis fazer um trabalho bem diferente, tanto né, na formatação da revista, eu quis propor, mostrar né, uma coisa nova para o leitor, falar, olha, né, muita gente leu a Aurora, gostou, deixa eu mostrar agora um outro trabalho, com formato europeu, preto e branco, com uma temática diferente, né, e também agora eu estou colhendo, né, os frutos, o feedback das pessoas, que também está sendo surpreendente, assim, porque, enfim, não quero dar muito spoiler, assim, mas no Aurora tem uma coisa bem macro, vamos dizer assim, até um pouco social, no sentido de eu abordo né, tema como essa dicotomia entre ciência e religião, como seria o próximo passo da evolução humana, tem toda uma brincadeira assim do que seria esse homos novos, né, assim. E no Comunhão já é uma coisa já bem diferente, é uma história numa escala menor, no sentido assim de é um time de corrida de aventuras que vem para o Brasil participar de uma prova. Eles se perdem na mata e encontram uma tribo que é dominada por um psicopata, um religioso, mas basicamente assim, é um exercício sobre o sofrimento, assim, sobre essa questão do sofrimento humano e como as pessoas lidam com o sofrimento e como que a pessoa consegue superar esse sofrimento sem perder a sua essência, sem quebrar, né, sem ser quebrado internamente. Mas eu já estou com um projeto da continuação do Aurora, né, que eu quero produzir esse ano ainda para lançar no final do ano. Estou buscando parceiros. Uma coisa interessante para falar é isso, que eu consegui no Aurora fazer uma parceria com a LG e com a Subaru, né, fazer um product placement dentro da revista, uma coisa inédita no Brasil, foi um case assim, né? De uns anos para cá, uns 5 anos talvez, esse mercado cresceu de uma forma enorme, principalmente com as feiras, né? Então você tem essa Comic Con Experience, né? Que já é uma das maiores do mundo, se não for a maior, é a segunda maior, que eu participei de todos os anos até agora. E como que foi a tua experiência? É muito legal, primeiro pelo contato com o público, né? Quer dizer, né, tem o fato de eu ter esse outro lado de ser ator, mas é uma forma de você ter esse feedback direto com as pessoas. Na minha época, as meninas, elas viam talvez Mônica e Garfield, assim, né? Não tinha essa coisa, era muito de menino jovem, né? E uma coisa que eu acho muito bacana hoje é que você, de certa forma, não tem um perfil, sabe, consumidor, assim, é muito amplo. Você vai numa feira, você vê a família inteira, você vê o pai com a filha, a mãe, sabe, menina, então tem produto para todo mundo. As meninas também hoje em dia gostam, se identificam mais com a heroína, não só com a Hello Kitty, né? Então é isso, então eu tô falando, né, dos quadrinhos especificamente. Ano passado eu coproduzi um documentário, um longa chamado Traço Livre, que eu apresento também, falando sobre esse cenário, esse panorama, né, do quadrinho nacional, que também muito bacana. A gente apresentou a gente fez uma prévia na CCXP desse ano, né, agora de 2017. Traço Livre, a gente agora está negociando com as distribuidoras, em breve deve estar nos streamings e em canais a cabo também. Então assim, eu tenho 2 projetos de longa que eu escrevi, que aí finalmente, né, eu vou conseguir transformar em cinema, né, assim, meus roteiros. Mas não o horário como eu tô agora conversando inclusive com produtores lá fora, nos Estados Unidos, né, contatos que eu tenho da época que eu morei lá, porque claro, né, eu adoraria porque tá tudo pronto, né, nesse caso tem até um storyboard pronto, né, eu, como eu disse, escrevi em inglês, eu tenho na verdade eu quero editar, publicar lá, eu também estou procurando editoras nos Estados Unidos para publicar como quadrinho no mercado americano, né, e europeu também. E fechar o ciclo, né, com
um cinema, né? Nossa, legal. Meu maior ideal é que né, se transforme em filme. Mas nessa época de transmídia, né? Então eu também estou conversando com o pessoal, de repente, de virar jogo. É uma coisa que os americanos já descobriram há alguns anos, né? Quer dizer, que o conteúdo é o mais importante, né? É a ideia. Dali você vira desde brinquedo de parque de diversão, vira lancheira, vira caderno, vira brinquedo, vira, né? Porque o importante é esse conteúdo ser forte, engajar as pessoas, né? Ter ressonância. É, e não é fácil assim, né? Porque existem milhões de ideias competindo, né, no mercado para prender a atenção das pessoas. Então, quando realmente alguma coisa toca uma corda, vamos dizer assim, né, ressoa ali, enfim, quando a gente vai para essa parte de narrativa, a gente entende que tem toda uma questão arquetípica, né, assim, o que comunica, né, com o ser humano. Então, no Aurora, né, meu primeiro, tive 4 indicações ao HQ Mix, que é o Oscar, vamos dizer assim, é o maior prêmio do quadrinho nacional, né. Muito bom. Ano passado o Jabuti abriu uma categoria para quadrinho, né, que antes não tinha. Então o Jabuti, que também é o maior prêmio mais relevante de literatura no Brasil, né? Então hoje em dia agora tem uma categoria para quadrinhos também. Então eu estou citando isso só para dizer como também está tendo uma mudança assim na visão que as pessoas tinham do quadrinho como uma arte menor assim. E aqui, né, agora a gente tem uma série de ferramentas. Eu acho que essa questão do financiamento coletivo, da própria internet para divulgação, né, de muitos autores independentes assim, que antigamente não tinham um caminho para produzir o seu próprio material, dependiam de uma editora, e daí tem toda uma questão, né, não é tão fácil. Então, mas eu digo como consumidor, né, assim, de eu lembrar da minha infância, eu acho que é um momento meio de ouro, assim, né, se eu tivesse na minha idade, uma época que eu pudesse pedir para o meu pai me levar numa feira num evento desse de quadrinho, não existia nada parecido, né? Eu sempre fui muito proativo, mas era muito na coisa, né, da atuação. Hoje em dia, cada vez mais eu busco novas formas e novas plataformas exatamente para isso, ou para colaborar, ou para dizer o que eu quero dizer, né? Então, assim, né, através do documentário, através do curso de narrativa, através dos quadrinhos, através do... Continuo com o meu trabalho de ator, né, mas continuo escrevendo. É o processo criativo, né, é o que me mobiliza.